Materiais de qualidade, acabamento preciso, design sofisticado. Você sonha e nós criamos. LT Móveis sob medida, Rua Alberto BR 726, Ribeirão do Tigre, Rio do Oeste. Alô, meu povo, que bom estarmos de volta com você que está nos assistindo a partir de agora. E a intenção desse programa é sempre trazer coisas interessantes, pessoas interessantes, histórias interessantes. E nós vamos vivenciar, em poucos meses, mais um grande momento desse país e do Estado, sim. Estamos num ano eleitoral. E é importante falar de política? É muito importante falar de política. Por quê? Porque a gente não vive sem a tal da política. Nós precisamos estar atento a este assunto, atento a quem são os nossos representantes, quem serão os nossos representantes, as propostas, aquilo que eles querem trazer, as novidades, ou o seu passado. Por isso, o programa também tem esse viés e também vamos abordar os candidatos que são aqui, pelo menos, né, ou da nossa região, ou que se estão colocando à disposição. E, nesse sentido, com essa intenção, a gente tem o primeiro. Quando eu o conheci, ele tinha um bigodão, rapaz. Nelson Trentini, eu fui fazer uma entrevista com ele em Taió. Tu lembra disso? Isso, não sei se tu vai lembrar. Lembro. Mas tu tinha um bigodão. É verdade. Tu lembra daquilo? Faz tempo já. Esse bigode já te acompanhou e já te deixou há quanto tempo? Já faz mais de 15 anos que agora já estou numa nova versão aí. Com bigode, sem bigode? Mas caráter é o mesmo aí. É verdade. Como a gente é interessante. Ser humano é interessante, porque quando eu fui te entrevistar, tu tinha bigode e eu parecia um ovo, né? Que não tinha nada, nem cabelo, nem nada no rosto. Agora eu estou de barba e você está, né, com esse rostão de garotão, meninão. Você é de Taió mesmo, então vou contar um pouco da tua história. Vamos lá, você é pré-candidato a deputado federal pelo PP, mas antes de chegarmos lá na tua pré-candidatura, vamos chegar na pessoa. Okay. Você nasceu aonde? Primeiro, é prazer estar aqui conversando com você, Chico Santo, com o teu programa, no meu povo, que é tão característica, já associado a teu nome, esse jargão. Isso. E é muito felicidade hoje poder estar aqui conversando com você e me mostrar um pouco mais, né? Como tenho essa pretensão dessa pré-candidatura a deputado federal aqui na nossa região, é natural que o povo queira até conhecer a história. Exato. Para te falar assim, a minha vida foi uma vida extremamente rica. Extremamente rica. Eu nasci num berço pobre, mas de uma riqueza incalculável. Caramba! Minha vida foi aquilo que é a vida de muitos de nós, né? Estou com 61 anos. Muitas de pessoas da nossa geração passaram por todas as privações materiais, tá? Tiveram que lutar muito, mas tivemos uma vida rica se a gente for pensar naquilo que a gente conseguiu viver de valores, tá? Viver de alegrias, de expectativas. A nossa geração realmente vivenciou um período de muitas transformações e nós fizemos a nossa base, mesmo naqueles momentos de muita privação, de pobreza, mas os valores que nos foram dados e que nós cultivamos ao longo da nossa vida, hoje a gente pode dizer que abençoado foi ter nascido nesse período de uma humanidade diferente, que vem se desenvolvendo muito e que hoje está muito diferente. E a gente teve essa oportunidade de estar aqui com 61 anos, tá? Legal. Em Rio do Oeste, através de muito sacrifício. Eu sou riostense. Sou de riostense. Alô, meu povo de Rio do Oeste, italiano. Coisa boa. De que comunidade, Rio do Oeste? Eu sou aquela região mais linda que nós podemos dizer que tem no Rio do Oeste, no Brasil, que é o meu querido Angico. Angico, meu querido Angico. Tu é do Angico? Nasci lá, eu nasci mesmo no Angico, não foi no hospital do Rio do Oeste, não. Nasceu em casa, parteira? Nasci em casa, parteira, um parto difícil, e eu sempre digo, brincando, né, eu havia nascido para morrer, porque desde as primeiras horas eu comecei a desenvolver febre, tive um problema muito sério de uma infecção, e fui batizado às pressas, meus Batiza avós. Logo, porque Batiza logo, tem que morrer, não pode morrer sem batizar. Vai pro céu essa criança. E aí, assim, teve uma coisa muito séria, eu perdi a visão do meu olho esquerdo. Sério? Por causa do parto, por causa da infecção e tal. E aí as expectativas já para mim já começaram com mais dificuldades. Começa com tadinho.
Tadinho, já enxerga, só enxerga de um olho, só um negócio. Mas esse e para mim, essas dificuldades sempre foram se transformando em grandes desafios e eu sempre indo buscando meus objetivos com muita determinação. Legal. E me fez chegar onde eu cheguei. Deixa eu ver claro. Teu pai e tua mãe eram agricultores? Não. São agricultores e hoje são. Eles estão com... Meu pai e a mãe estão com 90 anos. Dio ainda santo. vivos. Bebem bom vino. Vivem vida longa. A polenta. A polenta, formaio. É aquela tradicional lá comida. No Angico ainda? Lá no meu Angico. Estão lá. Vou passar a vê-los. Depois que eu sair daqui, vou passar a vê-los. Isso é uma raiz forte, né? Tem a famosa Merit, que é em alemão, que é a raiz forte. Isso é uma raiz forte. Papai e mamãe vivos com 90 anos lá no Angico. E aí começou a tua história lá, você estudou lá em Rio do Oeste. Começo de estudo em Rio do Oeste. Eu trabalhei até os 20 anos na agricultura com o meu pai. Fumo, arroz, milho, o que você imaginar. Então, assim, eu conheço muito da nossa região, porque eu estive lá na micropropriedade. Meu pai era o que nós chamávamos um colono fraco, não era uma pessoa que tinha muitos bens, 6 filhos e eles... visionários, né? Para quem tinha uma família daquele tamanho, pessoas com pouco poder aquisitivo, e eles, visionários, eles falaram, minha família, a nossa família vai estudar. Vai estudar. E eles conseguiram encaminhar os 6 filhos para o estudo e todos eles, não ficou ninguém na agricultura, né? É uma pena até que se perdeu alguma coisa, mas a nossa família realmente, ela através da oportunidade da educação, ela conseguiu galgar outros tu tem rumos aí. Nível universitário, tu é dentista, né? Sim. Os demais também, todos eles se formaram em... Sim, a minha mãe tem uma história bacana. Como é que é o nome dela? Dona Irma. Dona Irma. Dona Irma Trentini, Moratelli Trentini. Moratelli? Moratelli Trentini. A minha mãe, ela tinha um sonho. O sonho da vida dela era ser professora. Tá? E ela nunca foi, logicamente. Minha mãe tem lá 4º ano primário, que hoje é uma senhora de 90 anos que navega na internet. Você não acredita nisso? Minha mãe, hoje de manhã, ela abre o notebook dela, ela vai lá ver notícia, vê a parte da coisa. Isso, a minha mãe, ela se transformou ao longo da vida. Ela foi se fazendo uma pessoa com uma cultura imprescindível. Ela tem uma quantidade enorme de livros que ela continua lendo ainda hoje. Tá? Todos os livros que a gente leva e ela acaba devorando livros. Tá? É uma pessoa que navega na internet, uma pessoa amabilíssima, adora receber, que bonito, uma pessoa realmente fantástica. Dona Irma, Dona Irma, então a senhora faz assim, só vai lá no YouTube, tem lá o canal Chico Santos, alô meu povo, a senhora se inscreva nesse canal, dá o joinha, que é o curtir, ativa o sininho, que é para receber as notificações quando tem novidade no canal, e espalha para as amigas, para os amigos, para a parentada toda, tá, Dona Irma? Bátio. É Bátio que se fala em beijo em italiano? Para a senhora, viu, querida? Muito bem. E aí ela formou os filhos dessa forma, com essa vontade de conhecimento. Cara, ela colocou com muitas dificuldades. Era um tênis passando pro outro, era calça passando. Sabe como é que é a história? Que essa história não é a minha, é a história de muitos, né? De muitos de nós aqui que acabamos tendo que passar por isso, mas a gente tinha uma coisa, era a determinação de vencer, né, Chico? Exato. Tá? A gente tinha obediência, tinha o respeito às leis, a hierarquia familiar, na escola, no trabalho, e essa geração, ela realmente, ela se fez por si própria, né? Ela teve que arrancar com unhas e dentes o seu lugar ao sol. E nós fomos estudando. Eu trabalhando na agricultura de manhã, à tarde, à noite estudando, andando 10 quilômetros de bicicleta, debaixo de chuva ou geada, mas a gente estudava, voltava no outro dia, até que eu me formei no 2º grau. E aí eu tinha a minha grande... eu tinha um objetivo maior, era ser dentista. Bem claro isso. Eu queria. Aos 7 anos de idade, eu dizia, eu vou ser dentista. E aí era aquela história, você já tem um problema na visão e tal. Não, mas eu vou ser dentista, eu vou ser dentista. E esse objetivo, ele era inegociável. Aí, estudando sozinho, tá? Estudando sozinho,
porque eu havia feito escola pública, não tinha... Eu consegui buscar a minha vaga na universidade. Para onde? Universidade Federal de Santa Catarina. Floripa. Eu Florianópolis. Só tinha essa faculdade de odontologia em Santa Catarina. E eu consegui ir buscar a minha vaga. Vestibular. Vestibular danado, eu reprovei 3 vezes, foi no terceiro vestibular que eu passei. Nesse período de buscar a vaga, eu tive a oportunidade também de ser professor de ensino fundamental, né, na região ali da Toca Grande, que tem a Escola Básica Santa Catarina na época, hoje é Alfredo Scutini, mas eu dei aula lá. Um período mágico da minha vida, onde que me marcou profundamente. Me marcou profundamente, porque a educação também, você conseguir interagir com a vida das pessoas, com crianças, começar a colocar valores, realmente foi talvez o que de mais gratificante eu tenha feito até hoje. A minha profissão me realizou profissionalmente, me deu a oportunidade de ganhar dinheiro, eu me fiz na odontologia e amo o que eu faço. Eu faço por paixão. Mas a educação, 3 anos... Tá? E eu vou falar uma coisa para você, tá? Se tem uma classe que eu poderia fazer reverência e me ajoelhar, seria para um professor. Por isso é mestre. É verdade. No Japão, você sabe que no Japão, a única classe que não precisa fazer a reverência ao imperador é o professor. E eu faço isso, a classe da educação. Eu fui... Com muita honra, 3 anos eu dediquei a minha vida a crianças. Né? Eu trabalhava no ensino fundamental até a 8ª série. 1 ano eu trabalhei com 2º grau. Mas aquele período que eu trabalhei com o ensino fundamental foi uma riqueza para a minha vida. Transformador. Muito grande. Foi uma coisa muito grande. O ensinar é uma coisa divina, com toda certeza. Eu só quero dar um alô especial ao pessoal da GVM Arquitetura e Projetos, que fez o projeto do nosso cenário, e também ao pessoal da LT Móveis. Moçada, falando em LT Móveis, eles fazem móveis não só para casa não, viu? Casa, apartamento, seja o que for, residencial, e também para o seu escritório, a sua empresa, a sua loja, a sua indústria. LT Móveis, que é de Rio do Oeste. Rio do Oeste, meus amigos, meus amigos. Sou cliente também. Exato. Qualidade excepcional, um trabalho belíssimo deles. Olha Parabéns aí, a vocês. Que coisa fantástica. Muito bem. Aí nós temos uma história, né, de superação, de sacrifício, de determinação. Você vai, né, tem esse período de 3 anos que é transformador como professor, mas vai para Floripa, vai fazer a sua a universidade, mesmo sendo pública, não é fácil não. Não. Mesmo sendo pública, só quem já teve que estudar em Floripa, né, nas repúblicas. Tu morava onde lá em Floripa? Qual república? Tu morava numa república? Meu amigo. Ai, meu Deus. Meu amigo, eu só vou te dizer uma coisa. Diga. Amo Florianópolis de paixão. Mas eu passei por um processo tão difícil de me adaptar da roça para a capital. Para Floripa? Para Floripa. Falando há 40 e tantos anos atrás. E a dificuldade foi tão grande. Por quê? Sem dinheiro e com a responsabilidade de você terminar teu curso em 4 anos... Tu fez das tripas coração. Não, é muito. Tu só estudava ou tu fazia aquele famoso quebra-galho em alguma empresa, alguma coisa? Eu depois do primeiro 6 meses, eu já comecei a ser dentista, porque eu tinha que me virar nos 30. Eu, antes de terminar a faculdade, já estava com consultório. Eu fui um cara que fui buscar além da faculdade, até pela necessidade. Eu já estava com 23 anos, quando entrei na universidade, já estava maduro, já sabia o que eu queria e sabia que era urgente fazer aquilo, voltar a poder trabalhar, ganhar meu dinheiro. Mas Florianópolis foram 4 anos de muito sacrifício. É puxado. 4 anos, não, eu lhe digo assim, o sacrifício que eu digo é de quem não tem onde morar bem, de quem tomava banho na mangueira, lá no cano, sem chuveiro, quem dormia num lugar muito ruim e quem não tinha dinheiro nem para comida, cara. Mas esse sacrifício, a cada dia que eu passava lá, não, isso é a minha aprovação, eu preciso passar por isso. Por isso que eu lhe digo, não há nada que um homem determinado ele não possa fazer. Porque muitas vezes, Chico,
muitas vezes em Florianópolis, e eu levei 3 anos depois que saí de Florianópolis, 3 anos para ter coragem de voltar, porque Florianópolis para mim representava um local onde que eu havia tido uma oportunidade maravilhosa para a minha vida, mas que havia sofrido muito. Representava dor. Dor. Porque a dor também transforma. Transforma. Né? Mas eu sou agradecido pela Universidade Federal de Santa Catarina e por todos aqueles que me deram a oportunidade, que eu tive uma coisa. Teve anjos da vida. Você sabe quando você encontra os anjos da vida? Amém. Tá? A gente encontra umas criaturas que vêm por Deus, né? Eu tenho umas histórias que eu até me emocionaria contar. Mas eu tive essa oportunidade de encontrar esses anjos da vida dentro de Florianópolis, tá? Que mesmo naquele sofrimento, daquela luta de você não ter dinheiro, dificuldade realmente para poder estar lá, né? Eu poderia dizer assim, o mais pobre da minha turma, eram pessoas que eram mais abastadas, e a gente acabava, na época não tinha bullying, né? Na época você levava, se alguém ria, você fingia que estava tudo bem, entrava na brincadeira e era assim, cara. Mas a superação, a persistência, a determinação de estar lá, isso faz os vencedores, né? Exatamente. Faz isso, os vencedores. É a famosa fase do macarrão com salsicha. Macarrão com salsicha quando era sábado. Porque senão, durante a semana, ou era macarrão ou era salsicha. Os dois juntos, sábado, para comer bem. Macarrão é um luxo, já era um luxo. Macarrão com salsicha é prato básico de quem estuda fora e já passou pelo que o Nelson comentou aqui. E são muitas as pessoas que se forjaram nessa forja. Forjaram muito legal. Luta. Mas você se formou. Voltou direto para Rio do Oeste. O que você inventou depois disso? Quando eu me formei, eu tinha uma oportunidade. Meu irmão, Vladimir, ele dizia, vem para Taió, que aqui você vai... Ele já morava lá, gostava de Taió. Desenvolvendo. A cidade, em Rio do Oeste, Taió só tinha dois dentistas na época. Ele disse, vem para cá, Rio do Oeste já tem mais dentistas, a cidade é menor. E aí, pelo convite do meu irmão, eu acabei indo para Taió. Tá? Uma cidade que me acolheu maravilhosamente bem. Sou taioense de coração também hoje, tá? Adoro aquela cidade. Rio do Oeste, lógico, a gente tem uma paixão na nossa terra natal, mas faz parte do nosso querido Alto Vale, então eu comecei minha profissão em Taió. Embora meu primeiro consultório eu tenha trabalhado no Pouso Redondo. Pouso Redondo, lá no Coruchel, 3 anos antes de estar formado, eu já tinha meu consultório lá e trabalhava. Eu só esqueci de perguntar qual bairro que tu morou em Floripa, porque agora só tem referência legal. Angico, Corrochel, só os clássicos. Só os clássicos, né? Só faltou tomar amigo, os meus endereços em Florianópolis foram muitos. Eu tinha um azar danado, cara, que toda boa república, onde que eu... Que era bom, não dava... A pensão que eu conseguia lá, na semana seguinte, a prefeitura mandava eu demolir, cara. Caramba. Que eram prédios... Aí foram muitos, eu nem lembro. Tem os endereços bem conhecidos lá de Floripa. Quem estudou lá sabe disso. Muito bem. E aí você volta para Pouso Redondo, faz a ponte até Taió, e lá você se estabelece. Há quanto tempo você está lá? E se tornando uma referência dentro da odontologia. Foi a primeira vez que eu te conheci, a oportunidade que eu conheci o Nelson, foi justamente para fazer uma matéria para a televisão, porque ele era referência já na época, né? E aí? Eu cheguei em Taió já fazem quase 40 anos que eu estou formado, então eu comecei a trabalhar e logo apareceu o advento a implantodontia começou a se desenvolver no Brasil, tá? E fui convidado por colegas do Paraná para começar a fazer um curso, amigos para começar a fazer especialização, e eu acreditei na implantodontia desde o futuro da odontologia, que hoje não tem como fazer odontologia sem dispor dessa ferramenta. E eu fui para São Paulo, tá? Fui para São Paulo fazer o primeiro curso com o doutor Davi Serson, que foi uma pessoa maravilhosa, que me inseriu dentro da cirurgia. E aí começou uma saga de estudos, porque a ciência, ela evolui muito, muito, e a gente acaba tendo que realmente correr atrás. Bom, eu fiz 8 especializações. 8 cursos, tá? Fiz implante, fiz periodontia, fiz radiologia, fiz prótese dentária, e assim eu fui agregando conhecimento. E no Alto Vale, aqui a implantodontia, eu vim como especialista, e na verdade a gente começou a fazer a história da implantodontia aqui, tá? Porque foi o que me disseram na época. E muitos colegas hoje, nós estamos com uma classe odontológica
muito bem formado aqui no Alto Vale, eu tenho respeito de muitos colegas, né, muito bem formados, que hoje estão fazendo uma odontologia de alto nível aqui Exato. E nós fizemos isso no começo, acreditamos, né? Teve um momento onde que eu quase saí da implantodontia, porque no começo tudo era muito complicado, né? Era um trabalho empírico, né? Praticamente, a gente não tinha uma base da ciência. Hoje, fiquei 16 anos em Florianópolis como professor auxiliar lá, e a gente vê que hoje a gente transfere conhecimento de uma forma muito mais confiável do que a gente recebia, mas essa curva de aprendizado, também essa evolução junto com a especialidade, nos deu cancha de aprendermos muita coisa nesse período, né? E aí a história de sucesso do profissional. Casado, pai de 2 filhos médicos já encaminhados. Minha esposa hoje, a dona Tânia, me auxilia na parte administrativa da clínica, tocando a minha vida em dó maior, bem tranquilo, feliz com o que eu estou fazendo. Pedalando pela vida. Pedalando pela vida, graças a Deus. Outro fanático por pedal. Nós temos aqui há pouco tempo o Márcio Maia, que completou a sua volta. Grande Márcio, um beijão para você, meu ídolo. Esse é um daqueles que eu peço autógrafo e assino embaixo. Vamos lá. Virando página. Ok. Conhecemos então um pouco da tua história, da tua profissão. Quem é esse Nelson Trentini? E aí o cara se lança na política. Você já foi candidato alguma vez? É a primeira vez? O que está te levando para a política? Eu respiro política desde quando eu me conheço. Tá? Eu nunca fui uma pessoa conformada. Eu sempre fui crítico, dou opiniões, tento ajudar, interajo dentro do meu município, interajo em todas as formas que eu posso, aonde eu sou chamado, aonde estou presente. Tá? Política, como você falou no início, política faz parte da vida da gente. Nada é feito sem a política, a boa política. Eu estou num momento da minha vida, Chico, que eu estou tendo mais a que agradecer do que é para pedir. Tá? Eu estou num momento onde que eu sinto, esse é o meu espírito, a minha essência, de um momento de retribuição. Eu não posso mais, aos 60 anos, 61 anos, estar no momento de só criticar, gostaria, tal. Quem quer as mudanças tem que ajudar a fazê-las acontecer. Tá? Dentro da odontologia, vamos dizer assim, por que eu estou nesse momento pré-candidato? Pré-candidato. Dentro da odontologia, tá? Eu estava dentro de uma escola, a gente interage junto com pessoas, com as pessoas pensantes também da nossa área, e a gente entende que nós precisamos, nesse momento, de muito da política para uns freios de arrumação para aquilo que é a odontologia na questão de ensino. Tá? Nós estamos com problemas seríssimos nas nossas faculdades de odontologia. Tá? Dentro do Brasil, para você entender qual é o problema hoje. Nós estamos com mais de 600 faculdades de odontologia. Numa odontologia que daqui a pouco está formando profissionais sem o devido conhecimento. E isso é um problema que vai estar para quem? Para o próprio paciente. Para você comparar, assim, Brasil, 620 faculdades, mais 30 e poucas para serem abertas. Estados Unidos, 64 faculdades. Tá? Tem alguma coisa errada. Até porque tem gente qualificada com mestrado, doutorado para poder estar repassando conhecimento de nível para 600 faculdades. É muita, né? É muita. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Não quero te interromper, mas peguei bem no pulo. Não é uma preocupação com reserva de mercado. Não. Preocupação com qualidade de ensino. Quantidade não quer dizer qualidade. Tá? O que um paciente espera quando ele vai a um consultório e se entrega para um profissional, que esse profissional esteja devidamente qualificado para lhe fazer o melhor, prestar o melhor trabalho. Tá? Nós precisamos cuidar da nossa classe. Nós precisamos fazer que os profissionais que venham para o mercado sejam de excelência. Certo. Não precisamos ter quantidade, nós precisamos colocar qualidade. Mas isso é um dos problemas. Então, assim, você me pediu por que eu estou. A odontologia está vivendo problemas que é através da política também que nós vamos resolver isso. O conselho não tem o poder de... Ele tem o poder de fiscalizar, tudo, mas o poder de fazer uma lei, mudar, isso é política. E aí
Isso entra dentro da área da educação também. Você fala em Educação, odontologia, mas vamos falar da educação, né? Envolve a Ministério da Educação, envolve o Ministério da Saúde. Isso tudo é uma coisa que é feita onde? Lá em Brasília, não é nem na Câmara Municipal, nem aqui no estado de Santa Catarina. Nós estamos vendo um contexto maior. Então, odontologia, vamos buscar representantes da classe, porque nós não temos ninguém hoje dentro da classe. Eu estava num jantar há poucos dias atrás com o vice-presidente do conselho, ele me dizia: Trentini, eu só quero que um dentista, dia 2 de janeiro de 2023, esteja em Brasília, porque eu tenho um monte de coisas que eu preciso que alguém dê prosseguimento. E você sabe como é que são os projetos, que tudo é muito moroso, mas tem que ter alguém que faça as coisas andarem. Na odontologia, o que eu tenho devendo para a minha classe de trabalho é um trabalho legislativo, é um trabalho de pautas que nós vamos precisar cumprir lá. Aí eu te pergunto, vamos lá, você está falando da odontologia e os profissionais ligados à odontologia, a preocupação com a qualidade da formação desses profissionais, que isso vai englobando educação e vai englobando saúde. Mas vamos falar com aquele que está nos assistindo que não é dentista. Mas por que eu vou me interessar num cara desse? Aí é que vem a nossa proposta. Tá? Nós estamos vivendo onde? Aqui no nosso Alto Vale. A classe odontológica, ela vai eleger um representante que, por sorte, se a eleição acontecer, é da onde? É daqui do nosso Alto Vale. Então nós temos uma classe que está procurando um candidato. E por quê? Eu fui escolhido. Vai você, Trentini, vamos tocar esse projeto. Você já está no nível, no momento da tua vida que tu pode dedicar a isso, a tua vida. A odontologia já me deu o que eu precisava na minha vida para encaminhar minha família, para ter uma reserva, agora vai lá, trabalha pela nossa classe. Mas eu disse, não, tudo bem, vai ser um projeto muito maravilhoso se eu puder ainda ajudar minha classe, mas se eu puder também trabalhar pela minha região. O Alto Vale é a minha casa. Você precisa de representante. Aí é que entra o detalhe. Nós estamos carentes de representatividade no Alto Vale. Nós reclamamos de muitas coisas aqui, mas nós não temos uma representatividade efetiva da classe política, quando muito, um ou dois deputados, mas nós não fazemos o exercício daquilo que uma classe unida, forte, dentro da nossa Alto Vale poderia estar trabalhando com muito mais força. Um faz força, 3, 4, 5, 6. Muito mais. Aí a gente fala de 470, a gente fala disso, daquilo, aquilo outro. Gente, não vem nada se não tiver representatividade. Se não tem peso político, não é nem o econômico, é peso político para ir lá buscar, brigar. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo também na comunicação há muito tempo. Cara, o Alto Vale, como é que está? Ele está ficando cada vez menor na sua representatividade. Eu estou vendo aí na sua lapela um mapa do Brasil, com a bandeira do Brasil, e embaixo tem o Santa Catarina. O que isso representa? Isso aqui, amigo, tá? Eu pedi para um amigo, nós precisamos materializar num desenho, de alguma forma, aquilo que nós pensamos, aquilo que vai representar a essência da nossa candidatura, da nossa pré-candidatura e daquilo que nós pensamos como alguém que se propõe a ajudar uma região. Tá? Certo. Aí esse amigo, meu amigo Dr. Ceola, tá? Meu estimado amigo que hoje me acompanha nessa pré-candidatura já, ele diz assim, olha, vou te apresentar uma proposta. E aqui está tudo o que eu tenho dentro do meu coração. Minhas cores do país, cara. Eu defendo a minha bandeira, meu Brasil. Não preciso falar mais nada. Não. Essas são as cores, verde e amarelo. O estado de Santa Catarina, você vê que ele está num formato maior, tá? É o que representa esse pequeno grande estado, né? Com a sua gente brava, com essa diversidade da nossa economia, com tudo o que representa na parte do turismo, na parte da economia. Esse é um grande estado que contribui muito com o Brasil e até recebe pouco de volta. Muito pouco, né? Pouco de volta. Nós precisamos rever isso. Eu acho que tem que ser... Não é justo. Hoje nós contribuímos muito e recebemos 10% mais ou menos do que a gente produz aqui, que vem de volta para o nosso estado. Mas aqui, no centro do estado, no centro do coração do estado, tem um coração. Aí. Esse é o meu Alto Vale. E lhe digo, tá?
quero estar. Eu não estou buscando, na nossa pré-candidatura, apoio em 200 municípios, em 100 municípios. Não estou buscando a força da política para não... Eu não tenho compromisso a não ser com 28 municípios do meu Alto Vale. E um município da região serrana que se chama Anita Garibaldi. Por quê? Me permite te falar que é isso. Anita Garibaldi? Porque agora eu vou falar. É Anita fala. Garibaldi. Anita Garibaldi é a terra da minha esposa. Eu estou há 45 anos lá. Tenho empreendimentos lá, tenho funcionários, eu tenho negócios e Anita Garibaldi, né? Então, mas... Além de tudo, eu tenho amigos em Anita Garibaldi. Eu tenho é uma cidade que eu estou há quase 50 anos convivendo. Então, eu peço a compreensão do Alto Vale para dizer que eu vou trabalhar assim. O meu coração é Alto Vale e Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, não posso se deixar de ter um olhar para eles também. Não, eu vou te fazer uma pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta, né? Primeiro, com uma frase de boas intenções, o inferno está cheio. Vamos lá. Pois então, a gente tem ouvido muito discurso. Porque eu, se eleito for, né? É eleito, e aí entra dentro de um conceito de poder muito difícil, que é Brasília. Nós estamos falando de Brasília porque é lá que você quer chegar. Brasília é um conceito muito difícil, né? É um conceito que de uma política muito complicada, antiga, de raízes, e que é difícil de entrar. Tem uns que tentam, não entram nunca, tem uns que entram e, para poder conseguir alguma coisa, acabam entrando dentro desse conceito e fazendo parte. Vamos lá, se elegeu o Nelson Trentini. Tudo isso que você está falando é muito bonito, e eu acredito, não estou duvidando. Mas o que vai fazer você diferente nesse sentido? Bom, vamos colocar. Em Brasília, tá? Ninguém é tão ingênuo de dizer, eu vou chegar em Brasília e vou fazer chover, tá? Então, é o seguinte. Você sabe que é difícil. Lá dentro, a gente sabe até, tem aquele negócio baixo clero do cara que nunca nem chega perto do microfone, nada. Bom, em Brasília, o pouco que eu fizer, ou o muito que eu fizer, eu quero estar do lado do certo. Porque você sabe o que acontece na tua vida, na minha, de todas as pessoas, elas são gerenciadas pelos votos de quem está lá. Bom, primeira coisa, eu assumo que vou estar do lado do certo. Tenho sempre estar do lado certo e estar do lado daquilo que é melhor para o país, para Santa Catarina, para o Brasil. Tá? E isso faz diferença. Eu só vou lhe dizer, quando foi aprovada, quando foi derrubada a prisão de segunda instância, se a maioria, mesmo as pessoas do baixo clero lá, se tivessem colocado do lado do certo, hoje nós teríamos pessoas ainda lá pagando as suas penas. Quando as pessoas se colocam do lado errado, interferem na nossa vida. Então, não vamos fazer milagres, mas vamos fazer o certo. Agora, o que eu quero te trazer, tá? Como uma proposta efetiva, tá? Se eleito, lá na frente, vou virar um candidato e ser eleito. O meu compromisso é fazer política de forma inclusiva da minha região, mas não fazendo sozinho. Nós vamos estar aqui trabalhando na nossa região, vivenciando os problemas, buscando soluções junto com os nossos prefeitos, junto com as nossas cidades, de uma forma onde que a gente consiga interagir efetivamente com a nossa região. Porque o que acontece, via de regra, o deputado se elege, parece que ele indo para Brasília, ele desaparece, ele está num outro planeta que às vezes ele leva tempo para voltar. Eu acho que um deputado, tanto estadual quanto federal, as forças políticas do Alto Vale, elas têm que estar aqui interagindo com o Alto Vale. Tá? Eu acredito e venho falando com os amigos que me acompanham nesse projeto que eu quero ser o deputado do Alto Vale de final de semana, estar no Alto Vale. É ter reuniões pelo menos a cada 2 meses e estar passando todos os municípios.
coordenar um grupo de estudo junto com, com os políticos do Alto Vale e a gente buscar em conjunto. Porque um político só, ele pode trazer as emendas para o município, que isso é importante, mas ele pode também não trazer soluções. Ele não fica muito preso, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Tá, vão as emendas. Tem algumas que são já eu me afasto do microfone e fico longe, parece que eu estou em casa, dentro, fora. Vamos lá. Ele tem emendas, tem verbas que lhe cabem por direito. Mas ele acaba ficando um pouco preso a um governo porque ele precisa trazer dinheiro, né? Como se ele fosse responsável por isso. Eu discordo e, ao mesmo tempo, entendo a importância de trazer as emendas, de trazer o dinheiro. 100 mil para cá, 200 mil para o município faz a diferença, 300 mil, 400 mil, mas ele não fica preso lá na responsabilidade de votar em bloco, votar em grupo, participar daquilo que estávamos falando, que é a política em Brasília. Como ficar sem emendas? Quer dizer, mesmo que tenha direito a elas. Chico, a verdade, a essência da política é negociação. E não vamos falar que isso, negociação, você está falando alguma coisa ilícito. Que tem ilícito, tá? A política é negociação, tá? Infelizmente, tá? Tem coisas que você acaba tendo que aceitar de ajudar o governo, tá? Para fazer projetos, porque um governo... Vou falar só uma coisa para você. Os projetos que um governo tem... Tá? E às vezes são até de longo prazo, eles precisam avançar e precisam, às vezes, até dos adversários políticos para que isso possa avançar. Às vezes é um projeto a longo prazo que não vai nem se finalizar dentro daquele governo, mas é um projeto, tipo uma ferrovia, alguma coisa, sabe? Isso tudo. Eu não vejo que a negociação, ou você estar votando junto com o governo, mas o que é importante é estar fazendo o bem, o certo, cara. Você não precisa entrar na política suja, nas ilicitudes da política para você poder fazer o teu trabalho, tá? Eu tenho valores na minha vida e esses são inegociáveis, tá? E essa história e esses valores é que eu vou levar para a política. Lá do Angico, né? Do Angico, Rio do Oeste. Muito bem. Mais uma vez lembrando, você que está assistindo, está curtindo, não esqueça, né? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Chico Santos, Alô Meu Povo. Ativa o sininho para receber as novidades do canal. Dá uma curtida, compartilha com as pessoas. Quanto mais pessoas estivermos no nosso canal, mais força nos dá para que a gente possa trazer assuntos que são interessantes, não só para Rio do Sul, não só para o Alto Vale, para o estado de Santa Catarina, para o Brasil, para as pessoas. Eu gosto muito de trazer coisas que são legais e importantes para as pessoas. Por isso que estamos conversando hoje com um pré-candidato, porque eu vou ter que votar. Eu tenho opção, eu posso não votar, eu posso votar em branco também, eu posso anular meu voto, tudo certo. É uma opção. É uma opção, mas eu também tenho a opção de, vamos pensar aqui e vou tentar encontrar alguém que possa, com quem eu possa me identificar. E uma coisa que é interessante, a gente fala muito do político, porque você foi deputado federal, nunca mais apareceu. Mas também, eu, enquanto cidadão e eleitor, voto no cara e nunca mais falo com o cara também. Não vou lá encher os pandulhos do cara. Como é que é, São Nelson? Votei no senhor, como é que está aí a lida? O cidadão também tem que fazer esse acompanhamento, né, do seu representante. Tem que estar junto dele. Chico, se eu pudesse dar uma mensagem para o meu povo querido do Alto Vale, sabe o que eu queria pedir hoje? Me perturbem. Tá? Pegue no meu pé. Hoje, eleitores do Alto Vale, votem em candidatos do Alto Vale. Se façam o candidato que você escolher, você vai ter que o compromisso depois de receber o voto, mas com o nosso Alto Vale. Eleitores, novamente, do nosso Alto Vale, votem em candidatos do Alto Vale. Não votou na minha pessoa, não tem problema, mas escolha alguém que é do Alto Vale. Porque esse compromisso, a partir do momento que você assume com alguém que é do Alto Vale, que você conhece, que você interage, que você sabe quem são os parentes, você tem essa proximidade maior.
Nada contra, é parte do jogo dos nossos pré-candidatos, candidatos paraquedistas vêm aqui, e às vezes até a classe política local dos nossos municípios, ela acaba se comprometendo com esse jogo por causa de uma quirela. Os municípios acabam recebendo, e esse dinheiro é bem-vindo para calçar uma rua, às vezes para um hospital, então não estamos dizendo que isso não é importante, tá? Mas esses projetos de eleger gente que não é da nossa região, ele não cria aqui dentro do nosso Alto Vale o compromisso de viver e buscar as soluções para o nosso Alto Vale. Deixa eu te falar um negócio que eu acho que é interessante. Eu estou te ouvindo, estou prestando atenção no que você está falando e vou te dar crédito. Por que eu vou te dar crédito? Porque agora há pouco, né, quem está acompanhando o programa, ouviu você falar que não, são 28 municípios. Eu sou representante e vou pedir votos em 28. Quer dizer, como pré-candidato, depois candidato, estarei fazendo campanha em 28 municípios, à exceção Anita Garibaldi. Você deixou muito claro isso. E por que isso te dá crédito? Porque você não vai pedir votos em outros. Porque eu acho estranho muitas vezes, e se nós tivermos outras presenças aqui, deveremos ter outras presenças no programa também de pré-candidatos, fazer campanha, vote Alto Vale, mas eu vou lá fora também pedir. É um contrassenso, é uma coisa meio esquisita. Então, quando você pede que vote no Alto Vale e você diz que a sua campanha será no Alto Vale, aí tem coerência. Aí é coerente. Seria incoerente você falar, vote no Alto Vale, mas eu vou lá para Criciúma, eu vou lá para Joinville. Nós não estamos saindo pedir voto fora do Alto Vale. Meu compromisso é 28. Você já comeu pizza? Você sabe que se você cortar uma pizza em 20 pedaços ou em 60 pedaços, o pedacinho vai ficar menor. O porquê que eu tenho meu compromisso político é Alto Vale e Anita Garibaldi, minha cidade do coração. Anita Garibaldi. Então, assim, o porquê? Porque tudo que eu conseguir, através de emendas, através daquilo que um parlamentar pode buscar de verbas, vai ser dividido proporcionalmente aqui no Alto Vale. Com a minha classe, eu não devo dinheiro para a minha classe que vai me trazer votos de todo o Estado. Você está buscando voto. Eu estou buscando voto de uma classe que vem eleger um colega que, por sorte... São duas situações. Nós temos o candidato de uma classe. De uma classe, que é do Estado. E temos um candidato que é da região, do Alto Vale, e que vai fazer essa... E também não dá para esquecer que, se eleito, eu vou ser também um deputado que vai defender Santa Catarina. Então, eu tenho o meu compromisso com o meu Estado, né? Serão 16 deputados do Estado de Santa Catarina que vão estar trabalhando pelo nosso Estado. Que, na verdade, tem que ser muito trabalhada, porque nós estamos carentes de muitas coisas no Estado, né? Principalmente de infraestrutura. E infraestrutura que é uma tristeza. É terrível. A gente vê isso pela 470, não precisa falar mais nada, não precisa entrar em detalhes. Mas vamos lá, você falou uma coisa interessante, né? Eu represento o Alto Vale, represento o Estado, sou um deputado federal, mas a minha base é Alto Vale. Isso. As demandas que serão do Estado e as demandas que serão da região do Alto Vale, né? Isso é interessante. Muito bem. Eu acredito que eu consigo ser mais efetivo na solução de problemas se eu me concentrar numa região só. Veja uma coisa. Eu estou em Brasília e eu quero conversar com 150 prefeitos que me apoiaram na minha candidatura. Me elegi com 150. Vamos colocar uma maneira que eu tivesse o compromisso político de 150. Eu não consigo visitar esses prefeitos a toda hora, não consigo interagir, um é de lá do sul, outro do norte. Agora não. Eu tenho uma base política que são 28 municípios. Se eu disser, Mais Anita Garibaldi. Mais Anita Garibaldi. Mas eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso para amanhã depois não dizer. Não. Ele falou que era do Alto Vale, mas tá lá em Anita Garibaldi. Eu estou pedindo a permissão do Alto Vale. Pronto. Me deixa ter o carinho na minha Anita Garibaldi lá, tá? Vamos trabalhar com 29 agora. 29 agora, 29. A Anita Garibaldi vai entrar na conta. Mas o que eu posso fazer? Eu posso, a cada 60 dias, estar liderando
um encontro de prefeitos e vamos discutir propostas, vamos discutir projetos, o que nós podemos, o que vocês querem. Porque, na verdade, não é o deputado que está lá em Brasília que tem que resolver aqui. Quem tem que resolver é o prefeito. Mas o prefeito está buscando esse suporte de alguém que pode trazer o recurso para isso. Deputado federal legislativo. E há um engano, às vezes, no papel do legislador que faz regras, leis e também acompanha com que isso seja efetivado. Eu vou para Brasília, isso seja Brasília, Florianópolis ou na Câmara de Vereadores. E aí eu preciso fazer uma lei? Eu tenho que fazer uma lei? Isso. Mas como assim? Porque eu tenho que ter meu nome nessa lei? Eu tenho que botar lá meu nome? E aí faz cada lei absurda, que não tem nada a ver, mas que vai o nome dele. Você vai ser, então, um deputado de leis ou de projetos que não dependam de estar com o teu nome, mas com o teu apoio pode ser efetivo? Chico, na verdade, a gente tem uma impressão de que quando você coloca o teu nome à disposição, você vai ter que resolver os problemas do mundo todo. Não consegue. Tá? Não consegue. Não. Vamos ser realistas. Mas vou te falar uma coisa que nós temos na nossa mente, já estamos estudando. Uma coisa que eu posso apresentar, acho que é uma coisa viável. Nós estamos há mais de 50, que eu lembro já, mais de 50 anos. Qual é o grande problema nos nossos municípios pequenos aqui da região? Vou falar do Alto Vale. Do Alto Vale. Todo mundo tem problema médicos. O médico que vem, fica 6 meses e volta. A prefeitura paga 20, outro oferece 22, ele troca de município. Fica um ano, faz clientela, sai da saúde pública, vai para a privada. Quantos filhos de pessoas, às vezes que não têm até muitas condições financeiras, tentam buscar uma medicina lá fora, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, porque esses cursos são mais fáceis, viáveis para fazer. E depois tem dificuldade para vir e entrar nesse mercado ali. Vamos falar em projeto, vamos colocar só uma ideia que nós temos, que nós podemos ajudar a nossa região aqui, quem sabe o Brasil, Santa Catarina, o Brasil. Nós vamos colocar... Nós temos hoje o FIES que financia, tá? Tem a Universidade Federal, que é pública, que é de graça para todo mundo, mas só que o filho do rico chega lá, porque o pobre, que já é filho da pessoa que tem menos grana, não conseguiu fazer um bom segundo grau, não conseguiu estar numa escola particular. Salvo exceções. Salvo exceções. Tá. Mas aí o que acontece? A pessoa não consegue chegar na federal. O FIES, às vezes, nem para todos ele é viável, não, ele consegue... Esse financiamento. Nós temos uma proposta que pode resolver isso, não amanhã, mas num prazo de 8, 10 anos nós resolvemos a questão do nosso médico. Médico, que seria? Do nosso médico nas cidades pequenas. Vamos colocar cidades menores de 50 mil habitantes. Nossos municípios aqui, a grande maioria, exceto o Rio do Sul, teriam privilegiados já com esse projeto. O que o governo faz? Nós vamos ver as crianças que realmente têm vocação, as que se destacam na escola pública, filho do agricultor que sonha de repente, como eu sonhava lá, eu era agricultor, eu sonhava ser dentista, e meu pai jamais teria me pago uma faculdade, não tinha dinheiro, tá? Mas eu tinha esse sonho e eu podia ser o dentista que eu fui. O profissional que eu fui, quantas pessoas que poderiam chegar até a ser um bom médico. Vamos falar da medicina, que é um problema que aflige, que é a saúde, é o bem mais valioso que nós temos. O que o governo poderia fazer? Bons alunos da escola pública, tendo não dinheiro, que aceitassem esse projeto que nós estamos colocando, é que o governo bancasse a faculdade, tá? Não é na federal, ele pode fazer até na escola particular, na escola de medicina particular, mas ele, em contrapartida, ele faz um contrato com o governo que... Formado, ele voltaria para a sua cidade de origem ou numa cidade que o governo designaria para ele trabalhar e ele pagaria a sua faculdade em trabalho durante o período X de tempo, seja 4, 5, 6 anos, eu não sei. E isso... É claro que recebendo também. Recebendo, mas ele pagaria, ele teria o tempo de serviço. Em tempo de serviço, tá? Mas com o FIES seria um FIES, mas com o compromisso, quem aderisse a esse sistema de ter que trabalhar e fixar residência no município espaço pequeno, de tempo. Num espaço de tempo. Depois, ele tem o dinheiro, ele vai fazer a especialização, ele pode ir morar onde ele quiser. Mas o que nós teríamos? Nós teríamos baixaríamos o custo da medicina para os municípios e nós oportunizaríamos as nossas crianças, e isso até estimularia as nossas crianças a estudar. Não, eu posso ser médico também. Entendi. Não
tenho condições financeiras, meu pai não tem dinheiro, mas o governo pode me pagar a medicina, eu devolvo em trabalho, eu volto para minha cidade, eu resolvo. Então, assim, ó, nós temos as ideias também, não é projetos mirabolantes. Vamos ver como é que isso poderia ser aplicado, como é que se aplicaria. Para isso tem estudos, né? Mas já é um conceito que seria discutido. Mas seria um conceito. Apresentado. É dessa forma que a gente poderia estar levando também. Acredito que a renovação da política, renovação das ideias, essa dinâmica ela é necessária. Tá? Hoje, eu te digo, os políticos de carreira, né? Vamos colocar profissionais na política e não políticos profissionais. Vamos trocar, vamos buscar alguém que tenha uma história que pode dizer, ó... Deixa eu te fazer uma pergunta complicada. Primeiro, deixa eu falar com aquele... Aqui é tudo quase careca, tu já notou isso, né? Sim. Ô, Jotinha, quanto tempo nós temos ainda para ver? Temos 10 minutos, olha como é que passa rápido o negócio aqui. Poxa. Temos 10 minutos ainda. Você fala em colocar profissionais na política e não, né, políticos profissionais. O que você acha de reeleição? Esse conceito de reeleição, e aí fica 20, 30, 40 anos na área. Eu lhe digo uma coisa, tá? Se eu chegar a ser um deputado, não mais do que 8 anos, no meu conceito, máximo. Até porque eu acredito que um deputado, tá? A grande responsabilidade de uma liderança política é dar prosseguimento e formar outra liderança. Você não pode dizer, hoje eu era deputado até agora, quem que você vai colocar no outro lugar? Pois é, não sei. Aí bota qualquer um para poder representar ou dizer, depois eu era o bom que eu me elegi, o cara não. Eu acho que você trabalhar numa sucessão, você conseguir trazer pessoas, e um deputado, tanto estadual quanto federal, mesmo um prefeito, ele tem condições de trabalhar em 4 anos, em 8 anos, o máximo, já ter feito uma liderança para poder substituição, tá? Eu acredito que um limite de 2 mandatos seria o limite máximo de alguém. Eu não me vejo hoje seguindo por mais de 2 mandatos. Não, em 2 mandatos você teria que seguir. Fez, não fez? Fez, cara, deu a tua contribuição. Que a política, na verdade, a essência deveria ser assim, estou colocando o meu nome à disposição para servir. E não se servir da política. Quem está lá era para servir, não para usufruir do cargo, né? E as benesses do cargo? O que você me diz? Salários e benesses. Bom, eu lhe digo uma coisa certa. Essas leis todas são feitas por quem? Pelos próprios políticos. Tá? Toda vez que vier uma lei que for tirar privilégio dessa classe, inclusive fora o privilegiado, tá? Isso eu serei a favor. Cara, tem muita coisa. Eu estava olhando, né? Na verdade, assim, é um penduricalho sem tamanho. Cara, a pessoa não pode entrar na política achando o que eu vou me servir da política, o que isso vai me trazer. Chico, eu estou no momento da minha vida, tá? Que eu preciso dar sentido e dar retribuição para deixar legados. Tá? Deixar legado da minha vida não é patrimônio que alguém vai usufruir. Não deixar legado são ideias, são ações, são mudanças que eu, com o meu trabalho, com a minha vontade, eu consegui semear. Tem uma frase de um filósofo indiano que diz que quando uma flor se abre, nunca é um evento isolado. Depois desta, sempre outras flores virão a florescer. O que nós temos que começar é buscar as mudanças que nós queremos ver no mundo. E aí esse é o legado, esse é o propósito que eu gostaria de deixar também na vida pública. Legal. Eu quero mais uma vez agradecer ao pessoal da LT Móveis, né, que nos apoia. Muito obrigado, eles que são os responsáveis pelo nosso estúdio. E também, né, eles estão à sua disposição, tanto aí no seu projeto residencial, no seu escritório, na sua empresa. Rapaziada, manda muito bem, é de Rio do Oeste para o mundo. Rio do Oeste, vou te contar, né? Vou te contar. O povo não é fraco. E o pessoal da GVM, a arquiteta a Vitória, ela que também projetou aqui o nosso cenário. Mais uma vez, vai lá, Chico Santos, Alô Meu Povo, no YouTube, se inscreva, né, curta, compartilhe, ativa aquele sininho maravilhoso para você receber as nossas publicações.
informações. Vamos fazer esse programa chegar muito longe, porque é muito legal, é muito interessante. Tem muita coisa para mostrar aqui, viu? Nós temos muita coisa para mostrar no Alto Vale, em Santa Catarina, nesse paizão. Vamos lá. Muito legal isso. Eu estou com o Nelson Trentini, nascido lá no Angico, lá em Rio do Oeste, se formou em Florianópolis, foi por 3 anos o professor antes de ir para a faculdade, fez odontologia, se estabeleceu em Pouso Redondo, foi para Taió, lá construiu a sua vida, está com 62 anos? 61. Calma, 61 anos. vamos botar o 2 ainda, né? Não, chegou lá. Faltam uns meses ainda. Faltam uns meses mas ainda. com a perna de 20. Para pedalar bastante. Aí. Quase que no finalzinho desse programa, a gente vê uma descrença muito grande. As pessoas não aguentam. Eu comentava isso no meu programa de rádio. Pô, caramba, gente, a gente está aqui, eu estava falando um comentário político, e a gente não via lá no WhatsApp que a gente tem uma reação imediata da população, porque era um assunto seríssimo. A gente estava discutindo um assunto seríssimo, e a gente via uma apatia gigantesca por parte da população com um assunto que repercute no seu dia, no meu, no seu, de todo mundo. E a população não tinha nenhum comentário, ninguém comentando aquele assunto, e eu dizia, gente... Tá difícil desse jeito. Quando a gente perde a vontade, quando um povo perde a vontade e deixa ser como tá, porque tá tudo certo, se não tá, não tá, e aí fica difícil. E daí fica muito fácil jogar a culpa nos outros. O que fazer para despertar esse povo, hein? Eu acredito, Chico, que o povo brasileiro... Está descrente da classe política, você sabe disso. Tá descrente, tá. Na verdade, é assim, ó, na última eleição nós vimos uma grande parte da população tentar mudança, vamos mudar, não dá, porque realmente a coisa a última gota tinha caído dentro do copo e extravasou. Hoje o que eu encontro dentro do consultório, conversando com amigos, quando a gente vê, assim, ó, eu percebo que existe também a busca da descrença da classe política. Olha, eles querem a novidade com excelência, com essência. Tá? Então vamos mudar, vamos buscar mudança, mas vamos buscar mudança agora... Com conteúdo. Com conteúdo. Tá? E eu vou lhe pedir uma coisa. Tá? Não desanime e nunca desanime de acreditar que sempre tem boas pessoas querendo o melhor para o mundo, né? Pessoas que querem deixar o seu melhor. Tá? Porque a essência da nossa vida é essa, a gente poder sair melhor do que quando nós chegamos. A política, ela vem passando. O Brasil é um país jovem, é uma democracia jovem, mas ela já evoluiu muito nos últimos anos. Coisas que até 16 anos atrás, 14, 10, 6, eram passadas desapercebidas hoje. As pessoas já vomitaram, não aceitam mais isso. Então, eu acho que a política está avançando nesse momento. As mídias sociais, né? Isso que você faz aqui, isso tudo tem um alcance muito grande, sai um pouco do monopólio das grandes redes que acabavam levando para o lado que elas queriam, né? O pensamento da população. Mesmo que, desculpe, faço uma parte, mesmo que tenham pessoas que queiram acabar com isso, tá? Essa liberdade que hoje a gente tem. Nós estamos aqui num estúdio profissional, equipamento profissional, que não pertence a uma grande emissora. Sim. Tá? Através das mídias sociais, a gente consegue essa independência hoje de poder fazer pautas diferentes. Então, tem gente que não quer isso não, mas vamos lá, isso é outra história. Voltando para você. Que embora tem muita gente, né, muitas instituições falando que isso são os ataques da democracia. Exato. É porque o povo tem vez e voz. Você está me dando a oportunidade de eu falar, você está dando a tua mensagem para o povo, e essas informações, elas começaram a despertar. E na política nós temos que, na verdade, ter esse despertar da grande maioria das pessoas para que a gente possa realmente efetivar as mudanças que a gente quer. Trocou! 6, ladrão! Esse foi o teste para ver se o cara é italiano mesmo, porque se eu bato no que ele não fala nada, o que é isso? Não, levantar, subimos na mesa. Já falta. Quem não conhece um italiano jogando um truco, uma coisa do tipo... 6 ladrões sobe na mesa. Não sabe, se assusta, pensa que é briga, né? Acordei todo mundo que estava em casa agora. Estamos chegando ao final. Eu espero que tenha sido proveitoso, não só para você, e peço a liberdade de chamar você, porque somos contemporâneos praticamente, mas que seja também de muito interesse para você que está assistindo, porque é informação. Se você tem informação, você tem condição de fazer julgamento. Você tem condições de botar na balança e ver, puxa, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, etc e tal. E essa também é uma das intenções do Chico Santos Alô, meu povo. Sucesso, né? Que
você possa ter uma carreira naquilo que você quer, proveitosa, que a deusa da política lhe acompanhe, mas de uma maneira muito boa, e que, se acaso for dessa forma, você faça um bom papel. Te agradeço imensamente, foi um prazer, realmente passou muito rápido esse bate-papo de 1 hora, realmente está voando. Quero ter só um momento de um compromisso. Manda. Fui um profissional extremamente, fui e sou um profissional extremamente dedicado na odontologia. Serei 2 vezes mais dedicado na política, porque é um compromisso de um homem maduro de 60 anos que tem muito a retribuir. Faço um pedido. Alto Vale, povo do Alto Vale querido, façam a escolha pelos seus candidatos da região. Gente que tenha compromisso com o nosso Alto Vale. Aqui está um pré-candidato que está assumindo hoje um trabalho duríssimo, mas um trabalho efetivo pelo nosso querido Alto Vale. Muito obrigado. Muito, eu que agradeço. Nelson Trentini, pré-candidato a deputado federal, e diz ele, candidato do Alto Vale do Itajaí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Materiais de qualidade. Acabamento preciso. Design sofisticado. Você sonha e nós criamos. LT Móveis sob medida. Rua Alberto BR 726, Ribeirão do Tigre, Rio do Oeste.